Olá pessoal, aqui é o professor Ivan novamente. É, Vamos resolver mais um exemplo dessa questão de concavidade e ponto de inflexão. A função que nós vamos considerar agora é f de x igual a x à quarta menos x ao quadrado. O que eu preciso fazer para a determinação da concavidade e do ponto de inflexão? Nós vamos precisar determinar a derivada primeira e a derivada segunda, né? Depois igualar a zero e verificar, né, o que acontece com a segunda derivada, qual é o sinal, quando que ela é menor do que zero e quando ela é maior do que zero, né, dentro de cada intervalo. Nesse caso aqui, não cabe aquele ponto de inflexão pré-determinado quando há a mudança de uma função para outra, né, dependendo do intervalo, porque minha função novamente é uma só, então eu não preciso me preocupar com esse tipo de mudança abrupta, né, são todas suaves. Então vamos fazer as derivadas. Então a primeira derivada vai ser igual a 4x ao cubo menos 2x. Tá? Na matéria seguinte, eu já comentei com vocês, nós vamos fazer a análise completa. Então aqui eu poderia igualar a primeira derivada a zero, encontrar os pontos críticos e determinar se são máximos ou mínimos. Né? Mas não é o caso ainda. Vamos continuar com a segunda derivada, porque a gente está interessado em concavidades e pontos de inflexão. Segunda derivada, cai o 3 vezes 4, 12, x ao quadrado, menos derivada de 2x, que é 2. Beleza? Segunda derivada é essa daqui. Eu vou fazer a segunda derivada igual a zero para determinar os pontos de inflexão. Tá joia? Vamos lá. Qual é a segunda derivada? 12x ao quadrado menos 2 tem que igualar ela a zero. Então eu vou ficar aqui com 12x ao quadrado igual a 2, x ao quadrado igual a 1 sobre 6, ou seja, x igual a raiz quadrada de 1 sobre 6. Lembrando que a raiz quadrada ela pode ser tanto positiva quanto negativa, mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 6. Então nós já temos duas possibilidades, né, para os nossos pontos de inflexão aqui. Vou ter aqui menos raiz de 1 sobre 6, e aqui o outro ponto, mais raiz de 1 sobre 6. Né? Essa é a nossa reta real com os valores de x. E agora eu vou verificar o sinal da segunda derivada antes da raiz negativa, entre as duas raízes e depois, para saber qual o intervalo onde a concavidade é voltada para baixo e qual o intervalo onde a concavidade é voltada para cima. Tá? Vamos lá. Para x menor do que menos raiz de 1 sobre 6. Quanto que é a raiz de 1 sobre 6? Isso é algo bem pequeno, né? E, porém negativo. Eu vou pegar aqui um x igual a menos 2. Tá? É certeza que está antes. Raiz de menos 1 sobre 6. Né? Vamos lá. Eu vou pegar a segunda derivada no ponto menos 2. Beleza? Qual que é a segunda derivada? Cadê? Aqui. Então, vou ter 12 vezes menos 2 ao quadrado menos 2. Segunda derivada no ponto menos 2 vai ser igual. Menos 2 ao quadrado dá 4, vezes 12 dá 48, menos 2 dá 46. Nossa, um número muito maior do que zero, né? Isso quer dizer o quê? Que nesse intervalo a minha concavidade é voltada para cima. Então a gente vem aqui e coloca, né, concavidade voltada para cima. Agora nós vamos fazer no intervalo do meio, né, entre as duas raízes. Entre uma raiz negativa e uma raiz positiva nós temos o zero. Né? Vamos colocar aqui, para x. Vou escrever só x igual a zero, tá, pessoal? Mas a gente sabe que está entre as duas raízes. Vamos lá. Segunda derivada no ponto zero vai ser igual a 12 vezes zero ao quadrado dá zero, menos 2 dá menos 2. Isso aqui claramente é menor do que zero, portanto a minha concavidade aqui é voltada para baixo. E, por fim, para x igual a 2. X igual a 2 é maior do que a raiz positiva de 1 sexto, tá bom? Então nós vamos ter a segunda derivada no ponto 2 igual a 12 vezes 2 ao quadrado menos 2. Isso aqui dá 46, né? A gente já fez a conta ali. O sinal negativo sumiu no quadrado, aqui vai ficar a mesma coisa, portanto é 46 positivo. Isso é maior do que zero, portanto a concavidade aqui é para cima. Então, né, o que nós temos nesse exercício? Nós vimos que os pontos de inflexão são menos raiz de 1 sobre 6
mais raiz de 1 sobre 6. A concavidade é voltada para cima no intervalo de menos infinito até essa raiz, união com o intervalo dessa raiz positiva até mais infinito. E a concavidade da função é voltada para baixo, entre a raiz negativa e a raiz positiva. Tá? Deixa eu mostrar para vocês o gráfico dessa função, né? Aproveitar esses recursos que a gente pode utilizar agora. Né? O professor aprendeu a mexer com essas coisas, mais ou menos, mas aprendeu um pouquinho. Vou jogar aqui. Ó, esse é o gráfico daquela função que a gente estava trabalhando no exercício, que é x à quarta menos x ao quadrado. Tá? Então nós temos ali a concavidade voltada para cima, conforme a gente verificou, até menos raiz de 1/6. Pessoal, aqui está menos raiz de 6 sobre 6 porque foi racionalizado, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então até a raiz negativa, aí depois a concavidade torna-se voltada para baixo, né? Até a raiz de 6 sobre 6, e depois disso a concavidade volta a ser para cima, tá bom? Então nós temos aqui o gráfico da função que a gente acabou de visualizar. Beleza? Bom, aquela questão da raiz de 6 sobre 6, pessoal, é bem tranquilo aqui, ó. Se multiplica em cima e embaixo, né, por raiz de 6. Né? Isso daqui vai dar na parte de cima raiz de 6 e na parte de baixo vai ficar sobre 6, tá? É a mesma coisa. Joia? Beleza? Espero que tenham gostado da resolução de mais um exercício e até o nosso próximo vídeo.